Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Boa noite a todos. Boa noite aos presidentes, mesa diretora, todos que estão presentes. Presidente internacional, um prazer estar juntamente com todos aqui essa noite. É uma alegria minha esposa, minha filhinha de estar aqui conhecendo essa cidade também. Passamos por essas montanhas por aqui, foi uma coisa deliciosa hoje passar. Mas nós estamos hoje aqui, não é para convencer a ninguém, não é para falar de religião, não é para falar de nada disso, mas para falar de uma experiência pessoal, particular, experiência de vida, onde aprendemos uma coisa, que não existe impossível. Não existe um ponto negativo onde alguém pode levantar para dizer, eu não consigo superar. Não supera somente aquele que não depende de ajuda. E quem depende da ajuda exata, ele consegue vencer. Por isso me apresento, meu nome é Fugit, mas para decorar, sempre falo para decorar o nome, é Nazhat Muhammad Jamil Hassouk. Percebe-se que não é daqui. Nascido no Líbano, minha esposa está aqui, foi apresentada a Ana, dá um sinal. Minha filhinha aqui está com a chupeta eletrônica ali, a Samira. Sou pai de 5 filhos. Meu pai foi um político no Líbano, dono de terras. Meu irmão mais velho foi juiz, também indicado a cargo de primeiro-ministro. E assim, meu sonho era crescer naquela terra e ser mais alguém dentro daquela linha de pensamento. Meu pai faleceu quando eu tinha ainda 3 anos de idade. Minha mãe me criou, foi estudar. E quando chegou meu tempo de fazer faculdade, aconteceu no Líbano um fato, uma guerra civil. Por causa dessa guerra, perdi algum tempo, não conseguia estudar, mas chegou um tempo de tomar decisão, porque na nossa vida temos que tomar decisão. As circunstâncias não podem nos limitar. E algumas vezes tomamos decisões erradas e outras certas. Eu estava pretendendo estudar nos Estados Unidos, estava matriculado já até na cidade de Elvis Presley, pronto para viajar, documento pronto. Me chega uma ligação daqui, um irmão meu que morava aqui no Brasil, falou para mim, vem para cá, vem estudar aqui. E nós que não conhecemos o povo árabe, simplesmente gostamos de viver junto, a família junto. E me atraiu essa ideia, viver lá do meu irmão, onde pode me cuidar, vou completar meu estudo aqui, queria fazer odontologia, e assim, eu vim para cá. Só que eu vim com um certo orgulho. Meu irmão me convidou, falei para minha mãe, vou vender um pedaço da terra, uma propriedade, porque eu não quero viver ao custo do meu irmão. E assim, naquele tempo eu cheguei no Brasil com um valor razoável que dava para comprar na cidade de Leste, antigamente era chamada cidade de Stroessner, dava para comprar 10 lojas naquele tempo, com o valor que eu trouxe comigo, estudante, com o valor alto daquele. Simplesmente eu fui fazer algumas aventuras. A princípio, eu queria estudar, mas deparei com uma dificuldade com a língua portuguesa. Eu falava inglês, mas de repente deparei com uma língua estranha para mim, português. Quando cheguei aqui, não pensei nessa dificuldade, mas quando fui estudar, descobri isso. Fui pedir socorro. Não quero estudar, vou falar para meu irmão. Meu irmão deu uma solução rápida. Cuidado com solução rápida. Vamos trabalhar no comércio. Acabou com o meu sonho. Fui trabalhar numa coisa que eu não conhecia. Já viu uma árabe que não sabe trabalhar no comércio? É difícil. Fui trabalhar, mas como era jovem, queria conhecer algumas coisas, foi para aventuras. E o meu irmão foi cuidando dos negócios.
Só que ele aproveitou, infelizmente, daquela situação. E depois de um pouco tempo, eu estava me separando dele, porque havia arranjado um relacionamento, casado, e não dava certo mais ficar juntamente com meu irmão. Só que nessa saída eu perdi quase tudo aquilo que eu tinha. Sobrou para mim uns 10% do valor inicial. Então pensei assim, vou vender a última parte que eu tenho de herança. Foi o dobro do valor inicial. E assim trouxe esse valor para o Brasil. Estava indo tudo muito bem. Com contrato, com uma prefeitura, trabalhando muito bem. Me aparece meu irmão de novo. Entramos na sociedade de novo. Durou 6 meses. 6 meses foi a falência. Venderam todas as lojas. Tinha 5 lojas. Vendemos todas as lojas. Eu saí no prejuízo de novo. Não faça sociedade comigo. Foi a falência e foi assim. Fiquei sem nada, mas essa vez foi a falência. Estava com uma esposa. Eu tinha 3 filhos. A pessoa que eu tinha dinheiro não tinha mais. Tentei fazer algumas coisas, não deu. Fui procurar amigos. Eles estranhavam, aquele que eu tinha não tem mais. Aqueles que podiam me dar emprego viraram as costas. Tentei trabalhar como funcionário, qualquer coisa e tal. Não deu certo. 1 ano e meio, fiquei daquele jeito. Minha esposa naquele tempo foi trabalhar, foi sustentar a casa, só que havia atritos entre nós. Atritos familiares, relacionamentos. E ela aproveitou da situação no comando. Ela foi trabalhar, eu fui trabalhar também. Ela foi trabalhar lá fora e foi trabalhar dentro. Comecei a lavar roupa, passar roupa, fazer comida, levar as crianças para o colégio. Aquele assunto, imagina uma árabe, daquele pensamento de uma árabe, sendo comandado daquele jeito. Graças a Deus que Deus mudou a minha cabeça. Hoje em dia eu sou diferente, mas naquele tempo achava o horror daquele jeito. Eu creio também que o homem tem que ser provedor. E naquele jeito chegava a mulher reclamando de tudo, de toda a bagunça, a comida mal feita. Não existe nenhum homem que faz isso aqui, não. Aquela comida, falta sal, falta a roupa mal lavada, etc. Eu queria morrer. A gente quer morrer. Imagina a esposa dentro de casa quando o marido reclama também. Ela quer morrer também, daquele jeito. Eu chegava, meu Deus, sendo mandado. Eu não aceitei aquela situação. Eu comecei a clamar dentro de mim. Eu preciso de solução, qualquer coisa. Não importa a coisa que venha, alguma coisa. Algumas vezes estão pedindo coisas que nós não entendemos. 1 ano e meio depois me chega uma ligação. Uma pessoa conhecida me liga e fala: fulano, você está sem emprego, eu sei disso, mas eu tenho solução para a sua vida. Tem uma empresa que trabalha no exterior e precisa de representante comercial. Imagina a minha alegria. Já estava cansado de ver os filhos pedindo coisa que não tinha. Os pequenos abrindo a geladeira e não achar nada dentro. Depois que havia meios, de repente sumiu tudo. Talvez alguém está sentado aqui e passou por um momento disso. Pai, mãe, não aceita ver os filhos passando por necessidade. Eu estava desesperado. Chegou aquela notícia, imaginei, voltou a paz para casa, voltou a renda para casa. Sim, eu vou. Você tem que ir para o Rio de Janeiro, entrar em contato com esse empresário. Fui para o Rio, preparado para qualquer coisa, porque depois de 1 ano e meio vou ter agora um emprego. Chego naquele lugar, hotel bem luxuoso, Copacabana. Hoje em dia mudou o nome dele, não me lembro agora como está. Era Meridian no passado, não sei o nome agora. Windsor agora. Então, fui encontrar esse empresário. O homem olha para mim, no início pergunta: quanto que você está devendo? Normalmente pergunta sobre currículo, alguma coisa. Pergunta sobre dívida. Falei para ele naquele tempo, uns 30 e poucos anos atrás, essa história, mais que 30 anos, uns $5.000. Ele olhou para ele:
Só isso? Pensei que está devendo que nem dívida do Brasil. Me dá uma conta sua, amanhã vai estar na sua conta isso. Falei, puxa, que emprego bom isso. O homem está pagando a conta já? Ele olha para mim e fala, você acha o emprego de diamante, supostamente era diamante? Diamante dá dinheiro? Falei, dá dinheiro sim, depende do tipo da pedra, pode dar muito dinheiro. Falei, concordo contigo, mas o negócio é outro. Ou você aceita, e nós conversamos, ou você não aceita, ou você sai por essa porta, esquecemos do assunto. E aí pensei, o homem vai pagar 5 mil para mim, como vou esquecer? Se não é representante comercial, pode ser outra coisa. Desespero era grande. Eu queria trabalhar. Eu precisava a oportunidade de voltar a ser aquele que era antes. O homem olha para mim e fala assim, não é diamante, o negócio é cocaína. Certamente se fosse outro tempo eu ia ficar parado, sair voando de lá, mas ele falou cocaína e fiquei paralisado. Comecei a pensar na casa, pensar na família, pensar na necessidade, pensar na dificuldade. E aquele homem que eu estou falando, o negócio não é difícil, o negócio é pegar. Um carro vai parar, motorista desce, você pega aquele carro e pronto, entrega aquele carro em 2 quadras e acabou. Quanto você quer para fazer isso? Eu fiquei olhando na cara dele e pensei, acho que tem que devolver parte de 5 mil que está me pagando. Eu era uma pessoa inocente, não sabia nada a respeito de droga, não sabia nada a respeito de tráfico, nunca pensei na minha vida nisso. O homem falou para mim, que acha de receber 50 mil dólares? Acabou com a minha força, acabou com tudo. Falei, dentro de mim, acho que vou aceitar aquilo, vou fazer aquilo, vou juntar aquele dinheiro, porque 50 mil dólares, 30 e poucos anos atrás, era grande valor. Dava para fazer muitas coisas. Pego aquilo, volto para fazer um trabalho honesto e acabou. Vivo com a minha família. Tem muitos que acham assim. Fazem coisas erradas e acham que depois ninguém vai descobrir nada. Cometem coisas erradas e acham que ninguém vai descobrir. Mas um dia, a casa caiu. Eu aceitei. Um pouco tempo, já estava com o passaporte na mão, estava na ilha de Manhattan, Nova York. E estava ao meu lado uns 13 pessoas que nunca via a cara deles. Aquele serviço que era para ser rápido, passou um mês, o segundo mês já estava irritado. Perguntei à pessoa que estava liderando, o que estamos fazendo aqui? Ele olha para mim, a mercadoria chegou, mas todo mundo está com medo. Mas como era novato, e o novato tem coragem, falei, eu vou assumir isso. Fui para despachante, tirei as coisas, aluguei um depósito, fiz tudo que tinha que ser feito por outro comando. Na hora de abrir a mercadoria que chegou, ninguém foi trabalhar, presidente. Sobrou para quem? Para um novato. E aquele serviço que era ser uma quadra, descobri que não era uma quadra. Tinha que sair de Brooklyn, passando aquela ponte, indo para Manhattan todo dia, carregando 2 vezes, de manhã e à tarde, mais que 200 quilos de cocaína. Por uma semana. Terminou aquilo, traficante de primeira viagem. Com sonho de ter dinheiro e voltar para a vida honesta. Terminei isso, voltei para o Brasil, fui chamado para receber primeiro dinheiro, 50 mil dólares. Que alegria no coração, de repente a alegria aumentou. Mais de 30 mil por reconhecimento do bom serviço que foi feito, 80 mil. Falei, agora que paro, nunca mais vou trabalhar nisso. Chamei a família, vamos para curtir a praia um pouco. Fomos para Maceió, não falei para ninguém aonde nós estávamos. Uma semana naquele descanso, pensando que vou trabalhar, que vou abrir, de repente toca telefone dentro do apartamento, do hotel, onde eu não falei para ninguém aonde estava. Quando escuto aquela voz, estremeço. Eu pergunto à pessoa, como você me achou aqui? Ele me fala, não importa como te achei,
você vai mandar sua família de volta para casa. E você vai para a Colômbia. Fazendo o que em Colômbia? Você vai saber lá. Mandei a família, falei, eu vou para lá, mas como a intenção, não sei quem vai ser a pessoa para falar, vou dizer, não quero mais. Eu quero viver uma vida de paz. Mandei a família, fui para a Colômbia. Quando chego em Colômbia, uma pessoa me recepcionando, uma jovem senhora, me recepciona. Vou com ela no carro, me leva para um certo lugar montanhoso, um palácio, uma pessoa em frente daquele palácio, na porta principal, me esperando. Vou pegar alguém para fazer o meu teatro. Por favor, me ajuda do som. Esse homem estava parado aqui na porta do palácio. E o homem me cumprimenta. Como vai? Tudo bem? Como está sua esposa fulana de tal? Como está seu filho fulano de tal? Como está sua filha tal? Como está sua pequena? Ela foi apresentada? Não. Eu quero ser padrinho dela. Seja bem-vindo aqui, Colômbia. Aquele homem estava dizendo, eu conheço você, eu conheço a sua família, conheço a sua origem. Você está na minha mão. Você acha que você não sabe, eu não sei aonde você mora, que você faz? Lá naquele lugar fui descobrir novidade. Estava com a intenção de dizer não para tudo, não quero trabalhar mais. Entro dentro daquele palácio. O homem falando das minhas qualidades, os sócios deles que se alegraram por meu serviço. Ele falou, se lembra daquele que estava comandando vocês? Nós só tiramos ele. E quando eles tiram, eles tiram. E agora nós estamos procurando alguém para comandar nosso negócio para o exterior. E nós pensamos em alguém. Eu estava querendo dizer, eu quero voltar para casa, eu não quero mais nada aqui, eu quero viver em paz. Mas se você quer saber de uma coisa, nós achamos por bem escolher você para assumir, porque você mostrou que você é bom naquele que você faz. Eu estava dizendo, não quero dentro do meu coração. Para isso você não vai trabalhar mais, você vai comandar só. Eu não quero mais, estava falando dentro do meu coração. E você vai ganhar um pouquinho a mais. Eu estava dizendo no coração, não quero mais isso. E aquele homem de repente olha para mim e fala, e você vai ganhar por cada operação $1 milhão. Falei, sei eu quero. Tudo não foi lá, desapareceu. Esqueci o perigo, esqueci o certo e o errado, esqueci a paz, esqueci tudo aquilo que estava pensando, querendo $1 milhão, 30 anos atrás. Já estava 50 mil, bom tamanho. 1 milhão cada operação, era feita 4 a 5 operações por ano. Por cada operação era $1 milhão. Falei assim, eu quero, pronto. E entrei num caminho sem volta. Um ano depois, fui convidado de novo para a Colômbia. Essa vez para assumir todo o controle, além do exterior, controle no Brasil. Não preciso mais dizer sobre valores. Não é mais por operação. Quase sociedade. E assim o homem que era inocente, aquele que amava a família, se preocupava com uma casa que estava faltando mantimento dentro dela, se achou milionário, que poderia ter qualquer coisa, qualquer valor, qualquer momento, sem necessidade de emprestar de banco, sem necessidade de ficar na porta esperando o gerente convidar, pagar à vista qualquer valor, aumentou a riqueza, muitas coisas, só que no outro lado eu perdi as coisas mais importantes. A casa já estava, o relacionamento com a esposa não estava dos melhores. E com o tempo, ainda que os presentes começaram a chegar,
caras, presentes, joias, mas isso não resolveu. Meus filhos, só podia ver eles alguns fins de semana, trazendo na bagagem os melhores no exterior para eles de presente. Na verdade, eles não precisavam de presente, eles precisavam de pai presente. Mas esse pai já estava ausente. Pouco tempo, a família que foi lutar por ela, houve uma separação bem dolorosa, bem horrenda, difícil. Aquelas pessoas que amavam, me odiavam até morte. Uma filha minha, um dia, chegou na minha mão um diário dela. Ela tirou sangue dela, como uma seringa. Escreveu na agenda, pedindo a minha morte. O ódio, o tamanho de ódio foi isso. E assim foi. Perdi aqueles que eu conversava, amigos, não podia mais conversar com amigos, para ninguém me perguntar como você tem riqueza. A minha arrogância foi tão grande, crescendo do modo que crescia, valores, poder. Eu não percebia que isso estava marca na minha vida. Até um dia, fui visitar minha mãe no Líbano, depois de longos anos. Falei, vou visitar minha mãe, vou comprar um apartamento, uma casa para ela, ela vai escolher o que ela quer, vou comprar. Fui com dinheiro vivo. E por uma coisa tão fútil, um dia, discutindo com ela, entristeci o coração dela. Eu não percebi isso, achei que uma coisa normal, já estava acostumado a fazer as coisas sem perceber. E para contrariar ela, sair sem comprar nada para ela também. Imagina a tristeza da mãe. Do filho, caçula, eu sou caçula de família. Uma semana depois estava em Nova York e de costume ligava para ela. Liguei para minha mãe e pela primeira vez nunca me mencionou como filho. Quando terminou a ligação, como sempre fazia, falei, mãe, me abençoe. E pela primeira vez na minha vida, a minha mãe, além de não me chamar de filho, falou, não vou te abençoar. Parece, a minha mãe jogou um balde de água gelado. Parece que despertei naquela hora que ia acontecer alguma coisa terrível. Eu fui coisa terrível, porque na mesma noite, eu despertei de um pesadelo. Naquele pesadelo, estava falando comigo naquele pesadelo, o assunto sobre coisas futuras, coisas terríveis me ia acontecer. Na mesma noite. Passou aquele tempo e tudo começou a dar errado. Tudo errado, atrasos, erros, prejuízos. Até a chegada de 1994. 1994, aconteceram fatos, aqui não foi projetado, tem, por favor. 1994, numa grande operação da Polícia Federal, aqui, aonde foi uma das maiores, e naquele tempo dela foi maior, uma operação feita em Tocantins, numa cidade chamada Guaraí. Naquele lugar, todas as manchetes, todos os jornais, era ano de Copa, falando de um acontecimento, da apreensão, maior apreensão de cocaína da América Latina. Foram 7.000 quilos de cocaína. Aqui, revista Isto É. É interessante que no jornal aqui em Foz do Iguaçu, falando que rei da cocaína morava em Foz, eles estavam falando de mim. Aquela carga avaliada de 150 milhões de dólares naquele tempo. Quando chega na rua, chega no valor de 1 bilhão de dólares. Olha o tamanho de uma carga. Quantas pessoas poderiam ter sido mortas? Famílias destruídas. Eu estava comandando isso. Essa notícia foi tão importante que alguns jornalistas aqui
brasileiros fizeram um livro chamado Século de Crime, onde falam das máfias japonesas, italianas e chinesas, etc. Aqui, na página 76, meu nome está aqui junto com esses. Não foi qualquer caso. Por isso falo, não existe o impossível. Porque essa pessoa que está falando aqui devia estar morta. Ninguém entra. Qualquer tipo de tráfico fica vivo. Imagina entrando no cartel. E ainda eu estava trabalhando para cartel de Cali de Colômbia. 7.000 quilos foram apreendidos. Foi preso, não devia ter sido preso, mas foi marcado para mim essa prisão. Eu não devia estar juntamente com quem estava trabalhando, mas como estava tudo dando errado, eu tinha que me deslocar para verificar o que estava acontecendo, porque o atraso. Nisso a polícia, que estava seguindo segundo certas informações, cercaram aquele lugar, eu fui capturado juntamente com outros, foram presos. E no segundo dia nós fomos, não foi no primeiro dia, segundo dia levado para a fazenda, ficamos 3 dias dentro da fazenda onde estava preparada aquelas drogas. E naqueles 3 dias, apesar da dificuldade, apesar da situação terrível, uma coisa me chamou a atenção dentro daquele lugar. Um policial que estava naquele grupo me chamou a atenção que era diferente aquele policial. Certa hora eu estava com sede, pedi água. Chegou algum policial, jogou a água em frente, mostrou a água, jogou a água. Mas um policial aparece de repente com um copo de água, entregando pessoalmente para mim, para tomar. Outro dia, estava dormindo dentro de um barracão, algemado dentro de uma estrutura metálica, meu braço estava ali. E de repente acordo, vejo um policial colocando um pedaço de papelão embaixo do meu braço para aquele ferro. Eu me achei estranhei aquele ato também. Outro dia, no segundo dia, chega para mim um policial, eu estava com um Rolex de ouro no pulso, e fala para ele, vou tirar sua algema e você vai tirar o relógio. Eu falei, ele vai pegar o meu relógio. Aquele policial fala para ele, vou tirar, você coloca o relógio no seu bolso para nenhum companheiro meu tirar seu relógio. Quando chega para a custódia, você deixa na custódia. Achei estranho, diferente esse homem. No terceiro dia, último dia, antes de preparativa para ir para a superintendência da Polícia Federal em Brasília, eu vi aquele mesmo policial conversando com as pessoas que estavam presas comigo. Eu estava isolado no canto, ele estava falando com aquelas pessoas. E eu olhava para mim, falava e eu olhava para mim, fiquei irritado. Falei, aquele homem está falando de mim, está querendo saber de segredos. Quando chegou para o final, eu gritei, policial, você tem alguma coisa contra mim? Aquele homem tranquilo, ele se ajeitou o fuzil nas costas dele, chegou para mim, estava algemado, sentado no chão, inclinou para mim e falou, você acha que Deus escolheu isso para a sua vida? Aquele homem estava a serviço do Evangelho. Ele não estava falando de mim, não estava querendo saber de nada disso, mas naquela hora ouvi primeiras palavras do Evangelho. Me marcou aquele policial, comportamento diferente, atitudes diferentes. Os outros viviam outra situação, agiam como policiais normais, como agem, como bandidos e tal, mas ele agia com mais amor, mais respeito ao ser humano. E depois descobri por que era assim. Era cristão. E aplicava a palavra de amor até aos bandidos e àqueles que mereciam misericórdia. Fomos para a superintendente da Polícia Federal, dentro daquele lugar ninguém recebe nada, nem cadastro entra lá dentro. Sinto nada. Televisão não existe. A única coisa para dentro é que se chegar alguma revista, naquele lugar havia somente uma coisa, Manual da Vida, a Bíblia. Um companheiro meu tinha a Bíblia. Eu nasci numa família islâmica. E achei a Bíblia ali. Falei, eu vou fazer minha leitura, mas aonde eu vou ler?
Aí lembrei que ouvi alguém falando no rádio sobre Salmo 23. Procurei Salmo 23. Achei Salmo 23. Amei Salmo 23. E de repente alguém me fala, lê Salmo 90, 91. Li Salmo 91. Amei. Aí resolvi ler Manual da Vida. 3 meses li a Bíblia inteira. Mas li a Bíblia de tal modo que entrou algumas ideias novas, pensamento novo, realidade que não sabia, alguma coisa que começou a me dar alegria. De tal modo, uma tarde, eu estava dentro da cela na Superintendência da Polícia Federal, onde permaneci 3 meses antes do julgamento. Me senti impulsionado por alguma coisa sobrenatural que me fez dobrar meu joelho, levantar a mão e fazer uma aliança, uma entrega e um compromisso com alguém que não conhecia, mas a partir daquele momento que fluiu uma grande alegria na minha vida, começou as coisas a mudar. Eu lembro quando dobrei o joelho, não havia testemunho, não havia ninguém. Levantei o braço, falei, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Uma alegria tremenda entrou na minha alma, na minha vida. Até abri meus olhos, achei que eu não estava mais dentro da prisão, porque tudo era branco. Alguma coisa estranha, alguma coisa que me trazia alegria. E essa alegria entrou na minha vida. Poucos tempo depois chegou minha condenação. Quase morri. Quase 20 anos como chefe daquele tráfico. Eu pensei que ia morrer. Fomos transferidos para a penitenciária de Papuda, em Brasília, onde pensei que ia morrer. Mas lá dentro, as coisas estavam diferentes. Porque havia feito uma aliança, havia feito uma entrega, havia feito algo diferente na minha vida, assumido um novo caminho. E dentro daquele lugar, eu coloquei no meu coração não me envolver com nada. Só me envolvi com uma coisa, leitura do manual da vida. Fiz amizade com o dono do manual e conversava com ele diariamente. E assim as coisas começaram a mudar rapidamente. 20 anos, e pensava que ia ficar pelo menos 14 anos, segundo a lei antiga, daquele 20. Mas começou a correr. De repente comecei a lecionar dentro da biblioteca, para quem estava preparando para fazer vestibular, lecionando aula de inglês e assim por diante. De repente mudaram para outro setor prisional tão rápido, aonde devia levar uns 8 anos para chegar. Cheguei em prazo de 1 ano e meio para outro. Estava correndo tudo bem, mas havia pouquinho de tristeza e grande tristeza dentro do meu coração. Sempre lembrava da voz da minha mãe. Quando falou, eu não te abençoo. Apesar que estava indo bem, mas sempre lembrava e me entristecia. Eu queria falar com minha mãe. Um dia chega dentro da penitenciária de segurança máxima um celular. Uau! Ninguém me pergunta como entra em Papuda celular, aonde tem tanto famoso hoje está lá. Ninguém me pergunta como entra, porque entra. E naquele tempo, há 24 anos, mais ou menos 24 anos atrás, o celular não pegava quase em lugar nenhum. Eu tentei ligar, peguei aquele aparelho, tinha pouco tempo para ligar, liguei para o advogado, não pegou, liguei para conhecido, não ligou, amigos, não pegou. O último segundo, falei, vou ligar para o Líbano. Parecia loucura. Digitei o número da casa da minha mãe, número do telefone da minha mãe, na hora o telefone toca. O milagre estava acontecendo. Quem atende o telefone é uma voz bem querida, a voz da minha mãe. E quando falou mãe, ela começa a chorar. Eu começo a chorar do outro lado também. Poucos segundos. Falei, mãe, eu não posso falar tanto. E com receio, eu falei, mãe, lembrando da última vez, mãe, pode me abençoar? Minha mãe
ainda sendo muçulmana, me surpreende com as palavras. Ela me fala: filho, eu te abençoo com toda sorte de bênção que Abraão abençoou seus filhos. Naquela hora parecia que todas aquelas algemas, peso, toda aquela dificuldade, aquele que era fechado, se abriu tudo. Uma alegria mais ainda entrou no meu coração. E nessa alegria, a minha surpresa, acho que Deus estava esperando esse momento dessa bênção, porque a bênção dos pais abre sobre nós o céu. As bênçãos de nossos pais mudam a nossa história. E Deus, quando ouvia a minha mãe falando aquela palavra, falou: agora eu vou falar com ele. Algum tempo depois, chega um missionário para a obra, que havia uma obra religiosa dentro do presídio, veio para dentro. Quando entra no portão principal, eu estava lá dentro, eu vejo alguém gritando: quem é o Jamil aqui? Entrando, falei, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Porque esses dias, em Brasília, numa casa de fé, alguém estava falando de um traficante ex-muçulmano que aceitou a Jesus Cristo, que está no presídio de Papuda. E quando aquela pessoa estava falando da sua vida, Deus levanta alguém daquela igreja, e Deus usa alguém dentro daquela igreja para dizer: esse é meu filho, que ainda vou fazer uma grande obra na vida dele. Ele me falou: eu vim hoje aqui para dizer que em breve Deus vai te tirar. Fiquei olhando para ele e falei: 20 anos? Vai te tirar, vai levar para a cidade onde você saiu. E na verdade aconteceu tudo isso há pouco tempo. Dos quase 20 anos, praticamente 20 anos, foram 3 anos e 4 meses somente de prisão. Quando saí, eu não acreditei. Polícia não acreditou, juízes não acreditaram, Ministério Público não aceitou. O primeiro a sair daquele bando fui eu. O chefe sai em primeiro lugar. E aqueles que recebem a pena de 5 ficaram para depois. Saí diretamente para a cidade onde eu saí, para Foz de Iguaçu. Quando pisei naquela cidade, todo mundo ficou horrorizado. O que está fazendo? Eu morava num prédio luxuoso, onde havia político, prefeito da cidade, havia muitos comerciantes e tal. Quando eu entrei para aqui, todo mundo se assustou, quase encostava do lado. Mas pela força das circunstâncias, todo mundo me cumprimentou também. Ah, que bom que você está aqui. É mentira, lógico, é isso. Mas não sabia que havia uma pessoa mudada que estava ali. Não é mais traficante, não é mais aquela pessoa que vendia droga, que matava filhos, crianças, e era criminoso. Não é mais aquela pessoa, mas uma pessoa transformada. Dinheiro que eu tinha dentro do presídio, por procuração, por muitas coisas, foi tirado. Porque eles achavam que ia morrer dentro do presídio. Eu acreditava também isso, ia morrer lá dentro. Tiraram tudo, toda a riqueza que havia na minha mão, seja dinheiro vivo, em contas, em bancos no exterior, propriedades, tudo foi tirado. Quando saí, eu não corri atrás de ninguém desses. Corri atrás de alguns amigos para ajudar na primeira caminhada. Até primeiro, esses amigos me negaram também. Passei por dificuldades tantas, muito mais do que aquele que me levou para o tráfico. Mas nunca mais olhei para trás, nunca mais eu pedi socorro para esses, não. Um dia eu estava frequentando a casa de uma mulher que ora para os outros, e aquela senhora, orando por mim, um dia ele ora para mim e fala: o diabo vai te ligar. Eu me assustei, olhei para ela e falei: como o diabo vai me ligar? Eu saí atônito, não sabia de nada, tá? De repente, alguns dias para frente, estava naquela dificuldade, naquela situação que todo mundo fala: eu quero morte hoje. Devendo de todos os lados. Não tinha como
nem pagar, nem condomínio, muito menos água, luz, alguma água não, água que tinha poço, luz e assim por diante. Não tinha como. Naquele dia o diabo me liga assim, chega uma ligação e um convite para voltar para aquela vida, para fazer pelo menos a última operação. Sempre, quando você toma uma decisão, alguém vai levantar para impedir aquilo que você está pensando fazer. Eu agradeci a pessoa, desliguei o telefone, fui para a sacada do 20º andar onde morava, dobrei meu joelho, olhei para o céu estrelado, era noite, falei: Senhor Jesus, eu fiz uma aliança contigo, não te troco mais por 1 milhão, por mais, por mesmo, por nada nessa vida. O Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é a solução para a minha vida. E assim foi, há 24 anos, sendo sustentado por esse Senhor. Se me pergunta o que você tem, eu não posso apresentar propriedade, eu não posso dizer que eu tenho contas, eu não posso falar isso, mas posso dizer: estou vivendo muito bem, graças a Deus. Não preciso de tráfico, não preciso de coisa errada, não preciso de pacto nenhum. E a minha vida ficou melhor depois que conheci a Adonep. Aliás, fui convidado para a Adonep 25 anos atrás, era naquela vida. E uma alma bondosa foi me convidar, como comerciante. Foi me convidar, não sabendo o fundo do pano daquela vida. Me convidou, eu fui para aquele jantar. Fui para o jantar e nunca mais. Depois tentaram me convidar tantas vezes e nunca mais voltei. Mas depois que saí, Deus mudou muitas coisas na minha vida. E algum tempo atrás fomos convidados de novo. Agora casado com a minha esposa, nós somos associados agora no capítulo 32, que trago também grande abraço de lá do presidente Alquari, também do capítulo para todo mundo aqui. E nós estamos muito bem. Desde que nós entramos na Adonep, a nossa vida mudou. O milagre está aqui. Vou dizer, o milagre está aqui. Alegria, paz. Vivemos uma nova realidade. Vivemos pessoas que não se preocupam com muitas coisas, mas se preocupam em viver princípios. E esses princípios têm feito bem para a minha vida, a vida da minha família, e assim nós estamos vivendo nessa nova era de alegria, de paz, aonde nós estamos saindo para falar de nosso testemunho. Alguém pode me dizer assim: mas se é a sua primeira família, o que aconteceu com ela? Tanto ódio. Vou contar. Mais ou menos 13 anos atrás, um filho meu, que hoje em dia é advogado, está em Itajaí, ele me liga, fala: pai, eu quero para Foz. Meu filho, pode vir. Que era estranho, distante, raramente falava. Por quê? Pai, eu quero para Foz porque quero ser batizado. Mas quero ser batizado por ti. Uma restauração, uma restituição. A minha filha que me odiava, que escreveu aquela agenda, me aparece de madrugada um dia que Deus mandou ela da cidade onde está para mudar para a Foz do Iguaçu. Me aparece 3 horas de madrugada gritando: pai, tira o diabo que está no meu corpo. Por isso eu sei que tem naquele diário dela. Ela me entregou e falou: pai, queima isso, mas não lê. Mas a minha curiosidade foi grande, por isso eu sei que ela escreveu. Ela queria destruir aquilo. Ela se arrependeu daquele mal. Nosso relacionamento foi muito bem. Deus restaurou a vida dela também. Ela tornou uma pessoa de um trabalho eclesiástico numa casa de fé. Mas Deus recolheu ela faz 4 anos atrás, com 34 anos de idade. Mas foi em paz. A minha filha, outra filha, no começo do ano passado, nós estávamos numa viagem em Camboriú. Ela foi comigo numa casa de fé, onde foi convidada para dar parte do meu testemunho. Ela ouviu. Quando voltei, 2 meses depois, ela manda no WhatsApp fotos dela sendo batizada.
Deus restaurou aquele relacionamento. A mulher, a primeira mulher que me odiava, abriu as portas para nós entrarmos na casa dela outra vez. Porque quando nós fizemos uma aliança, quando nós fizemos um pacto, quando nós queremos mudar realmente a nossa vida, existe um socorro, existe uma ajuda, não existe mais um possível, não existe um ponto aonde eu não consigo mais sair, não existe aquilo que é minha destruição, é a minha derrota. Quando conhecemos a Deus, nós podemos fazer muitas coisas além de nossos limites. Talvez hoje você veio para ouvir um testemunho, mas está sendo surpreendido com essas palavras. O traficante que foi mudado, hoje em dia, sendo honrado e respeitado por pessoas de honra. Isso não é porque eu sou traficante, porque Deus mudou a minha vida como Ele quer mudar a vida de muita gente. Eu vim para falar isso também, para não deixar o segredo da vitória para mim, mas para compartilhar contigo. Por isso quero te convidar a se colocar de pé agora. Eu quero fazer contigo uma coisa que mudou a minha vida. Não é convite para a religião, não é convite de mudanças, mas é uma mudança interna. Quem quer ser vitorioso tem que mudar algo dentro dele. Eu era muito orgulhoso. Meu orgulho me levou para lugares errados. Algumas vezes nós temos que pedir socorro. E mediante socorro nós podemos achar amigos ao nosso lado. Aqueles que parecem ruins, na verdade não são ruins. E algumas vezes nós temos que aprender a fazer algumas coisas. E um dia, dentro daquela vida que vivia, eu me senti de fazer uma aliança e um pacto. E isso funcionou muito bem até hoje em dia. Está funcionando a cada dia melhor. Por isso quero te convidar a fazer aquela oração que eu fiz um dia. Porque isso foi o segredo da minha vitória. Se você concorda comigo, lhe peço que incline a sua fronte, feche seus olhos e repita comigo essas palavras que um dia eu fiz, e mediante dessas palavras eu alcancei grandes êxitos, saí de uma prisão antes de tempo, mudou a minha vida, minha história. Aquilo que era difícil tornou mais fácil, aquilo que era horroroso, hoje em dia é honroso, aquilo que não podia falar para ninguém, hoje em dia abro a boca para falar, que não me traz vergonha, ao contrário, me traz refrigério e traz esse refrigério para tantas pessoas também, porque muitos estão passando por essas dificuldades. Por isso, se quer essa mudança na sua vida, repita comigo, por gentileza, essas palavras. Pode falar de voz alta aquilo que vou falar agora. Fala: meu Deus, eu sei que eu sou fraco, não tenho habilidade algumas vezes de solucionar problemas. E muitas das vezes me encontro chorando, não me revelo a ninguém. E isso muitas das vezes é segredo meu. Mas me sinto necessitado, preciso de alguém para me ajudar. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor morreu na cruz e foi ressuscitado. E você tem poder para mudar a minha vida. Por isso, nessa hora, eu te convido para entrar na minha vida, tomar posse do meu ser o Senhor da minha vida, ser o Senhor da minha família, ser o Senhor dos meus negócios, ser o Senhor da minha saúde. Por isso, Senhor Jesus, eu te confesso como meu Senhor e o único suficiente Salvador. Senhor meu Deus, escreve meu nome no teu livro eterno da vida. Amém. Mestre, eu preciso de